O judiciário hoje deve visualizar que, embora exista um amplo rol de direitos e garantias sociais, estes ainda carecem da devida eficácia e que, embora não seja de sua essência o dever de implementar as políticas necessárias para a efetividade dos direitos, papel este mais próximo do Poder Executivo, não se pode tapar os olhos e passar a responsabilidade adiante, mas sim utilizar dos meios legais e necessários para ir além de um poder meramente julgador. Para isso, a ampliação da visão do judiciário para o futuro passa pela modificação de uma mentalidade fixada apenas na norma formal escrita para uma noção ampla de todos os direitos, principalmente acerca dos princípios fundamentais e da realidade social, devendo o magistrado, como representante do judiciário e pessoa responsável pelo dever de julgar, a capacidade de compreender a realidade e assumir seu papel na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Em nosso país, grande parte da população não possui condições nem meios de um acesso à justiça digno e de qualidade, já que muitas vezes possuem uma imagem do judiciário como algo distante, inacessível, destinado apenas aos mais favorecidos ou até mesmo injusto, tendo em vista a burocracia e morosidade de seus órgãos. Embora o termo justiça seja de ampla subjetividade, parâmetros nos permitem dizer o significado do termo, os quais estão, em grande parte, previstos na Constituição Federal de 1988, quando estabelece direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, além de princípios como a dignidade da pessoa humana, que norteiam todo o ordenamento jurídico de nosso país. A bem da verdade, o advogado é indispensável à administração da justiça e suas manifestações colaboram para a estabilidade do Estado de Direito democrático. Caro telespectador, hoje vamos homenagear uma família de advogados comprometidos com a luta pelo respeito da dignidade humana e dos valores democráticos que acompanhou diversas mudanças na sociedade brasileira. Trata-se da família Delmanto. Trajetória iniciada por Dante Delmanto, que participou intensamente da vida política na Revolução Constitucionalista de 1932. Tendo sido eleito, em 1934, como deputado mais votado do estado de São Paulo. Consagrado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como o príncipe dos advogados. Dando sequência à história de sucesso da família, o filho mais velho, Celso Delmanto, brilhante jurista, foi autor do Código Penal Comentado, uma obra que projetou na cultura do direito penal um norte para os advogados, criminalistas, estudantes de direito, Ministério Público e a magistratura brasileira. E hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de receber o representante da família que dá continuidade à essência outrora dignificada por seu pai e irmão, o nobre advogado Roberto Delmanto. É autor dos livros jurídicos Código Penal Comentado, 8ª edição, e Leis Penais Especiais Comentadas, 2ª edição, e dos livros de crônicas A Antessala da Esperança, Causos Criminais e Momentos de Paraíso, Memórias de um Criminalista. Foi vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Em 1990, recebeu da Associação dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo o título de Advogado Criminal do Ano
Em 2003, foi homenageado na Câmara dos Deputados Federais por sua atuação em defesa dos presos políticos durante a ditadura militar. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Laércio. É um grande prazer estar aqui com você. Nós somos amigos de longa data. De longa data. Para minha satisfação, para minha honra. E você foi um dos mais eminentes criminalistas de São Paulo. Honrou a beca e depois assumiu o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde você levou toda a sua experiência na advocacia, o amor à liberdade, o amor ao direito, o respeito às leis, e eu posso dizer que você também, assim como honrou a beca, dignificou a toga. Então é um grande prazer estar aqui com você. Vido, essas palavras são generosas, porque nós aprendemos sempre, Roberto, nós estamos nesta vida, tudo aquilo que você falou, eu fiz e aprendi bastante. E continuo aprendendo, porque é assim que é a vida. Hoje nós temos uma outra dimensão, como nós estávamos conversando antes de iniciarmos aqui esta conversa já para a televisão. A vida, os cabelos brancos nos informam que nós temos maturidade e temos experiência. Não é? E aí nós vamos caminhando. Mas você foi muito generoso com essas palavras e eu fico muito grato. Foram sinceras e verdadeiras. Eu sei, porque nós somos amigos há muito tempo. Eu me lembro que eu fui no escritório, era da Manuel da Nóbrega. Praça Padre Manuel da Nóbrega, antigo Lago do Tesouro. Isso, antigo Lago do Tesouro, onde era o escritório de vocês, não é? E seu pai, Dante Delmanto, o grande Dante Delmanto, nos recebeu, onde eu fui levar uma homenagem a ele, que eu era presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Eu fui presidente logo depois da presidência do grande advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes. Eu me espelho nele porque ele é uma pessoa maravilhosa, é um excelente advogado. Então eu fui lá, não é? Junto com todos os advogados, você estava lá também, nos receberam muito bem e entregamos, não é, essa homenagem ao Dante Delmanto. Eu me lembro perfeitamente disso. Ótimo. Então, por isso que hoje eu fico até emocionado, caro telespectador, porque a vida é assim. Nós fazemos amigos e nós conservamos esses amigos, porque esses amigos, eles são o norte da nossa vida. Esses amigos é que faz com que a gente possa caminhar mais um pouquinho pela vida. É a nossa sobrevivência, os amigos. Por isso que eu presto essa homenagem a você. Então, você se lembra desta... Eu recebi em 1987, eu vou ler. Ao colega Laércio Laurelli, recordação amiga do Celso, junho 1987. Código Penal comentado, primeira edição, 5ª tiragem. Você se lembra? Perfeitamente, não é? Esse livro, nosso Código Penal comentado, começou em 1980, ou seja, há 35 anos atrás, como sendo o Código Penal anotado. Depois ele virou o Código Penal anotado, onde o Celso produziu a primeira e a segunda edição, e nós recebemos esta herança, né? Porque você sabe que o livro jurídico, como todo livro científico, se ele não é atualizado, ele morre. Claro. Ao contrário de um romance, de um livro de poesias, de livros de crônicas que eu também escrevo, que você não precisa... estagnado. Exatamente. E aqui é dinâmico. O livro jurídico, se você não atualiza a cada 3, Claro. 4 anos, ele desaparece. Então eu, juntamente com os meus filhos, com o Roberto Delmanto Júnior e com o Fábio Machado de Almeida Delmanto, o Roberto é doutor em Direito Processual Penal pela USP. Ele esteve aqui no programa. Com muito prazer. E o Fábio é mestre, eu Fábio sou o mestre. rábula da família. Mas dizem que, outro dia eu vi uma frase muito engraçada e muito verdadeira, que o único defeito que não aumenta com o tempo é a inexperiência. Não é? É verdade. Então nós não temos o dinamismo dos jovens, mas temos a experiência que Temos a eles experiência. vão ter um dia. Então, junto com eles, nós fizemos a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª edição, e sempre na linha do Celso, né? Mostrando o que pensam os doutrinadores, a nossa opinião pessoal sobre cada delito, a jurisprudência existente, desde a mais liberal à mais rigorosa, para que o leitor possa se direcionar como juiz, como promotor, como delegado de polícia, mas sempre buscando
não abrimos mão disso, um direito penal que seja justo, democrático e humano. Claro. E estamos hoje já trouxe para lhe presentear, com muito prazer. Muito obrigado. Nós somos sempre, os códigos são sempre antigos fóruns. Este é um antigo fórum de Araras, no interior de São Paulo. Certo. E este é o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que antigamente se chamava Paraíba do Sul. Né? Nossa, olha só. Então, nós temos mantido essa tradição de fóruns antigos. Muito bem, Roberto. Depois você me faz uma dedicatória. Claro, com muito prazer. Veja, porque eu aprendi o direito penal com o fundamento e base dessas lições, naquela época de Celso Delmanto e depois Roberto Delmanto e após, então, Roberto Delmanto Júnior e Fábio Delmanto. Porque aqui vocês foram sábios, colocam exatamente aquilo que o aluno deve aprender. Ou seja, vamos verificar tipo objetivo, tipo subjetivo, objetividade jurídica. Isso é muito importante. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte: qual é a importância da vocação na escolha da carreira jurídica? Eu sou um romântico ainda nessa parte. Eu acho que a vocação, qualquer profissão, e mormente na carreira jurídica, é importantíssima. E o que eu tenho visto nos últimos anos, Laércio, com esse aumento do número de advogados, com as dificuldades da advocacia, os jovens passarem a prestar todo tipo de concursos. Né? O que conseguir entrar, concursos todos dificílimos. E eu vejo, de repente, você vê um delegado de polícia com vocação de promotor ou de juiz, um promotor com vocação de juiz ou de delegado. E o que é mais grave ainda, no meu modesto entendimento, é o juiz com vocação de delegado ou de promotor. Porque o juiz com vocação de delegado ou de promotor, ele tende mais facilmente a exorbitar as suas funções judicantes. Porque no íntimo, a sua vocação verdadeira não é ser juiz. Foi juiz porque conseguiu entrar para a carreira, nobilíssima carreira da magistratura. Sim. Mas a sua vocação era a polícia, era a promotoria pública. Então quer dizer que você entende que a coisa não anda bem quando ocorre esta mixigenação das vocações? Você sabe, né, Laércio, que toda profissão, por mais que você tenha vocação, que você a ame, que você exerça como você exerceu e eu também, com dignidade, com entusiasmo, que nós mantemos até hoje, é preciso, é muito importante que você tenha esse âmago interior, não é? Se você não tiver, eu direi sempre que a profissão vai ser como um dia sem sol, uma noite sem estrelas, não é? E você terá mais dificuldade de superar os momentos difíceis. Bem, já que você colocou dessa forma, eu sou obrigado a pedir que você me explique e também explique ao telespectador qual a influência da mídia nos inquéritos policiais e nas ações penais. Você sabe que nós temos na nossa Constituição de 88, que em termos de direitos humanos é uma das mais avançadas do mundo, nós temos o princípio da presunção de inocência, que muitos preferem chamar de desconsideração prévia da culpabilidade. Ou seja, todos nós somos inocentes até uma decisão condenatória transitada em julgado. Mas o que nós sentimos hoje aqui neste país, não é? Com esta corrupção enorme, que eu não acho que começou hoje, eu acho que as coisas estão aparecendo mais hoje, estão sendo mais investigadas, estão sendo mais processadas e vão ser certamente mais punidas. Mas o que nós vemos? A imprensa, que eu sempre respeitei e respeito, não é? Que é um dos alicerces do Estado de Direito Democrático, na verdade a imprensa, ao mesmo tempo que desvenda escândalos, mostra corrupções, aponta excessos, ela também destrói pessoas e famílias. Você sabe como eu que muitas vezes uma notícia dada num jornal, não é? De um indiciamento de uma pessoa, da instauração de um inquérito, o drama que isso causa em todo um grupo familiar. E você, quando vem o desfecho que essa pessoa foi absolvida, não interessa mais, não é?
Quer dizer, então, que você entende que o julgamento antecipado da mídia pode causar clamor público e influenciar também no futuro julgamento criminal? É histórico, porque o juiz é uma pessoa da comunidade. Claro. Ele tem mulher, tem filhos, tem genro, tem todo um contexto, tem colegas de trabalho, né? E o poder da mídia, principalmente nesses casos em que causa uma repercussão maior. Nelson Hungria, que foi o maior penalista brasileiro até os dias de hoje, referindo-se não aos bons jornalistas, mas aos maus jornalistas, ele dizia que tem entre os abutres aquele que é o farejador, que vai localizar a carniça e depois chama os demais. Então você tem é uma dupla moeda, não é? Verdade. Então essa pressão, na França, em 1781, houve aquele grande caso do Calas, o Jean Calas. Sim. Jean Calas era um protestante que foi acusado em Toulouse, numa cidade predominante, maciçamente católica, de ter matado o próprio filho por ele haver se convertido ao catolicismo. E a comunidade católica maciça exigiu a condenação dele. E foi um julgamento político de uma nulidade absoluta, não é? Aquela pressão da imprensa. E houve no julgamento um único juiz, Messier de la Salle, que ousou votar pela absolvição. E o colega indignado disse: "Vous êtes tout calá, monsieur. O senhor é calaz demais, né? É favorável ao calaz demais." E de la Salle, com grande altivez, respondeu: "O senhor é, por demais, povo." Né? Então, eu acho que essa influência da mídia, esse prejulgamento, né, realmente pode influenciar e tem influenciado a justiça brasileira. Muito bem. Eu vou me utilizar de uma frase sua. Você falou recentemente, ou seja, a presunção de inocência, que é lei, está na nossa Constituição, bem claro. Você acha que a presunção de inocência é observada pelos julgadores? Olha, deveria ser, mas na verdade eu acredito que essa influência da mídia, principalmente nesses casos que são casos mais assim de repercussão, nós estamos vivendo hoje o caso chamado do Petrolão, que você vê como será preciso coragem de um juiz, desde um juiz de primeira instância, desde um juiz de segunda, de terceiro, até do membro do Supremo Tribunal, para dar qualquer decisão favorável a qualquer desses investigados ou já denunciados. Né? Você lembra, sim, a gente não pode esquecer, né, quando aquele moleiro de Berlim, né, que o imperador da Prússia mandou destruir o trabalho dele, a oficina dele, porque atrapalhava a vista do palácio que ele havia construído. Ele entrou na justiça e ganhou contra o imperador da Prússia, e ele disse aquela frase que ainda ecoa em todo o direito penal, direito criminal, na justiça: ainda há juízes em Berlim. Não é? Eu espero que ainda haja juízes no Brasil. Eu também. Vamos citar nomes. O Sérgio Moro, por exemplo, que está presidindo o processo do Petrolão. Me parece que ele tem a coragem suficiente de um magistrado. Ele observa a lei e ele pratica também o direito para a sociedade. O que eu acho, não conheço pessoalmente, tenho por ele respeito, fui formado assim, respeitar a Constituição, respeitar a magistratura. Eu comecei a ser educado por meu pai nessa seara que eu mantenho até hoje e procuro transmitir aos mais jovens, a começar os meus filhos. Eu digo apenas, o problema desse hoje, o juiz que é o juiz delegado ou juiz promotor, ele acaba se imiscuindo. Ele comanda o inquérito policial, ele participa da acusação, ele aceita todos os pedidos do Ministério Público e rejeita todos os da defesa. Ele recebe a denúncia, nunca rejeita uma denúncia. Porque, na verdade, não estou falando do Sérgio Moro, estou falando de muitos outros juízes, sim, sim, porque ele participou da acusação. Ele participou da acusação. Ele se coloca nas audiências de um modo parcial. E se o caso ganha notoriedade, ele dá entrevista sobre o caso. Ele é um juiz suspeito. Ele é um juiz
Poderia julgar o processo, mas ele investigou, na verdade, ele participou da investigação com a anuência de delegados que não deveriam assim agir. Ele participa da acusação, participa dos termos da denúncia, recebe e, ao final, condena. E aí, se o caso tiver repercussão, esse juiz, que na verdade não é juiz delegado ou juiz promotor, torna-se o juiz midiático. E o grande Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas brasileiros, no seu livro Reflexões sobre a Vida, que é um livro belíssimo, ele diz o seguinte: a partir do momento em que os juízes tornaram-se vedetes da mídia, a justiça imparcial sofreu abalos. Caro telespectador, eu vou fazer agora uma reflexão. Quando iniciei minha carreira como advogado criminalista, eu já sabia do excelente Dante Delmanto. E eu ia assistir às audiências que ele participava para aprender. Então, estas palavras ditas pelo filho e eminente advogado criminalista Roberto Delmanto, parece-me, não, eu tenho certeza, absoluta, que são frutos colhidos do seu pai. Desculpa, Roberto, mas é verdade. Eu me lembro, eu fui assistir uma audiência criminal do grande Dante Delmanto e ele estava colado. Aonde? Ele estava colado ao escrevente, e inclusive rebatendo as perguntas do magistrado. Aquilo foi uma aula para nós. Você é filho do Dante Delmanto e sabe muito bem disto. Tá bom, eu agradeço a você. Mas eu queria só complementar, Laércio, se você me permite, que de repente esse juiz midiático, que não sou eu quem falo, é o grande Ives Gandra Martins que fala com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência. Ele torna-se logo, dependendo do caso da repercussão, o juiz herói. O juiz herói nacional. Não é? E, na verdade, esse juiz herói nacional, ele se torna um ser que se julga todo poderoso, sem nenhum defeito, não é? Mas eu lembro ele sonha em chegar à Suprema Corte, ou depois da carreira ingressar na política partidária, não é? Mas eu lembro aqui os versos de Machado de Assis, e vista a carapuça quem for, eu não quero me referir a nomes. Machado de Assis falou: sem lança não reconheço o Quixote, sem espada é apócrifo o Rodrigo. Herói que as regras clássicas escapa, pode não ser herói, mas tem a capa. Roberto, eu tenho que agradecer muito a sua presença aqui. Você está nos dando uma aula magnífica, porque você é um excelente advogado criminalista e muito culto. Roberto, eu vou chamar um pequeno intervalo. Ok. Você aguarde que logo, logo retornaremos.